Etarismo é o preconceito por conta da idade. É julgar que uma pessoa é menos capaz por ser mais velha ou mesmo mais nova. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação enorme de receber 3 convidadas aqui bastante especiais para tratar de um tema que eu imagino que cada vez vai ser mais frequente dentro das empresas. Deixa eu começar pela nossa convidada externa, que é a Cris Paz. Talvez você já tenha visto a Cris por aí como Cris Guerra. Também vai explicar um pouco dessa mudança. Ela é escritora, é palestrante, é muito atuante em redes sociais, especialmente LinkedIn. Cris, muito bom ter você aqui, uma honra ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Uma honra é minha, uma alegria estar aqui. Gostei que você falou que eu sou atuante no LinkedIn, porque eu acho que eu raramente vou lá, eu deixo um post e saio correndo. Então, falei, poxa, então se eu estou atuante no LinkedIn, tá maravilhoso. Se é assim que eu estou sendo vista. É isso aí, é legal. Bom, você deixa uma outra mensagem lá e faz barulho, tá? Porque o pessoal sempre acompanha, comenta, repercute muito. Hein? Então, está na dose certa. Daqui a pouquinho, durante o papo, eu vou querer descobrir essa história de Cris Guerra ou Cris Paz. Você conta pra gente daqui a pouco. Pode deixar. Então, deixa eu apresentar as nossas outras 2 convidadas aqui da Roberts Half. A Patrícia Alves está com a gente. Para quem não sabe, a gente está com um podcast há mais de um ano no ar. E a Patrícia está ali por trás, nos bastidores, o tempo todo. Finalmente ela deu as caras aqui. Paty, muito bom ter você aqui. Paty é coordenadora de Relações Públicas aqui da Robert Half. Muito legal ter você aqui agora no ar, né, Paty? Prazer em ter você aqui. Eu que agradeço, Politi, o convite, principalmente por estar junto aí dessas mulheres incríveis para falar de um tema tão importante e necessário. Legal. E deixa eu apresentar também aqui a nossa diretora de mercado da Robert Half, a Ana Carla Guimarães, que tem bastante experiência no contato com as empresas e traz também uma visão muito complementar da própria Cris, né? Ana, muito bom ter você aqui. Obrigado a você também por aceitar o convite, tirar um pouquinho do seu tempo super concorrido para participar aqui do podcast. Eu que agradeço, Politi. Na verdade, é um prazer estar aqui, até porque falar desse tema é investimento rico de tempo e trocar com as meninas vai ser super interessante. Muito legal. Vamos lá, então. O nosso tema é etarismo, né? Então, eu queria começar perguntando qual é a definição de etarismo. Eu vou me declarar aqui uma pessoa com muito pouco contato com esse tema, mas com muito respeito pelo tema. Mas eu acho que, como muita gente, eu preciso entender do que a gente está falando aqui, como é que vocês enxergam a definição de etarismo. O que é o etarismo no mercado de trabalho, especialmente? Acho até que é importante a gente tranquilizar todo mundo, inclusive você, Politi, porque esse é um assunto que estamos todos aprendendo. Ele é só um preconceito novo no mercado, como eu costumo dizer, quando a gente fala assim, nossa, mas o mundo está ficando muito complicado, de fato está, né? Porque a gente tem trazido muitas pautas à tona, cada vez mais dentro da diversidade, e o etarismo nada mais é do que o preconceito em relação à idade, é você definir uma pessoa ou discriminar uma pessoa baseado nessa idade, né? Você já partir do pressuposto que ela é assim ou assado, de acordo com a idade. Ele também é conhecido como ageísmo, como idadismo. A Miriam Goldenberg, que é antropóloga que estuda muito esse assunto, gosta de chamar de velhofobia, porque aí ela fala mais do etarismo que vem do jovem para o velho, né? E no mercado de trabalho, eu diria que, tentando cunhar aqui uma definição, o etarismo é aquilo que talvez coloque a idade como um impeditivo para se olhar direito aquele currículo, né? Ou para se considerar a pessoa num cargo e a idade já se transforma num fator de triagem. Concordo super com a definição, Cris, e principalmente que não é... Quando a gente fala de etarismo, a gente é mais forte com relação às pessoas mais velhas, né? Mas tem realmente essa questão também com os mais jovens, quando a gente fala no mercado de trabalho, principalmente, traz essa questão das pessoas mais jovens. E, como você falou, está todo mundo aprendendo, né? Mas é algo que está
que vem tão com a gente desde sempre, né? Que realmente a gente precisa mudar, aprender, mudar culturalmente a forma de lidar com isso, e é por isso que é tão importante a gente discutir o tema, né? Eu concordo, viu, Cris? E complementando até essa sua definição, a boa notícia, eu que estou há 15 anos aqui na Robert, a boa notícia é que eu vejo um engajamento e um movimento muito importante das empresas no olhar para o etarismo, né? É um fato extremamente discutido, né? Desde o momento que eu me envolvi em recrutamento e seleção aqui na Robert, muito discutido entre os requisitantes, né, os demandantes de profissionais, e um tema que é falado de forma muito velada, né? E eu vejo a notícia boa é que a evolução vem acontecendo. A gente percebe que os clientes, os contratantes, os recrutadores, eles têm percebido esse assunto com uma forma bastante cautelosa e agido de uma forma muito diferente no mercado, o que positivamente me deixa orgulhosa dessas interações e dessas movimentações novas que a gente percebe. Nossa, eu tô louca para saber mais sobre isso, inclusive, porque eu acho que a gente precisa saber notícias boas do lado de cá. Eu, como ativista, fico aqui assim. Então tá, conta pra gente que a gente quer contar para o mundo, né? E eu também queria saber, eu falo, a gente não, eu nunca vou deixar o meu papel de jornalista, viu? Mas porque acho que todas nós vai ter alguma história de alguma maneira para contar, ou por que a gente começou a falar sobre esse tema, ou por que estamos as três aqui, né? Eu nunca tinha prestado atenção, na verdade, por isso que a gente fala da questão muito nova do tema do etarismo. Eu sempre me achei uma pessoa super ativa. Eu lembro que o meu maior problema era fazer 30 anos, porque a gente tinha aquele estigma de que eu tinha que fazer tudo até os meus 30 anos. E quando eu estava nos 29, eu falava, Jesus, eu tenho só um ano, e agora? Como é que eu vou conseguir cumprir todas as metas que eu me coloquei? Fiz 30 anos e, né, de repente, chegou os 40 e eu estava achando que estava todo mundo tudo muito bom. Nunca tinha imaginado essa questão do preconceito com relação à idade. Você ouve uma piadinha aqui, uma coisa ali, né? A gente fala, tiazona, a solteirona, era solteira na época e tal. E você começa a olhar e fala assim, nossa, mas será que isso também não é algo que a gente deva tomar cuidado, né? Até quando eu contei para vocês, quando a gente estava conversando antes, quando eu tinha, né, 40 anos, eu ouvi uma questão de uma vaga, de uma posição, e a pessoa considerando uma mulher de 40 anos para entrar, né, nessa vaga, mas o comentário é o seguinte, o comentário era, nossa, ela é muito boa, super experiente, competente, mas ela tem 40 anos. Então, esse mas, naquele momento, me causou assim, gente, eu tô no mas já, né? Como é que vai ser minha carreira daqui para frente? Eu tô no mas, eu sou velha, eu não vou ter mais oportunidades, né? E com 42 anos eu descobri um câncer de mama, e as primeiras coisas que me falavam era, ai, você é tão jovem, você é tão nova para o câncer, você é tão não sei o quê. Eu falava, gente, sério, há 2 anos eu era velha para trabalhar. Agora que eu tenho 42, eu sou jovem para morrer de câncer. Então, ali foi a primeira vez que eu senti a importância de falar de etarismo. Vivendo na pele. A gente tem um desarranjo com o tempo, né, gente? Esse é um desarranjo desde que a gente nasce, né? Não, eu falo com meu filho, você não tem idade para tal coisa, né? E ao mesmo tempo, depois eu falo para ele, não, mas você já tem tal idade. Então, a gente, quando é mais jovem, quer parecer mais velho, quando é mais velho, quer parecer mais jovem. Então, a gente tem um desarranjo com o tempo, né? Acho que vale a gente olhar para o nosso traço psicológico mesmo. Porque quando a gente fala de etarismo, por que a gente está aqui falando de etarismo? Porque o nosso Brasil está envelhecendo rapidamente, a América Latina é o continente que mais cresce, que mais envelhece atualmente em termos de velocidade, né? O Brasil não é mais o país do futuro, ele é o país do presente, e se a gente não tomar cuidado, ele vira o país do passado, né? E a gente está falando sobre isso, e a gente precisa, para falar sobre isso, eu acho que talvez a nossa
principal missão aqui seja começar a desmitificar esse assunto e ajudar cada um de nós a desconstruir o etarismo que está dentro de cada um de nós, porque sem fazer isso, a gente não tem como olhar para essa questão, né? Então, eu queria aproveitar que vocês tocaram nesse ponto, especialmente pelo que a relato da Paty aí, assim, os RHs definem como as faixas etárias, porque o que você trouxe, Paty, aqui parece que assim, o pessoal de RH não conversou com o médico, né? Assim, afinal, quem é velho, quem não é. E aí tem uma definição nos RHs. E dentro dos RHs eu queria entender também assim, se isso é subdividido, né, Ana, especialmente você que está em contato com as empresas, se existem classificações diferentes para profissões diferentes. Por exemplo, um advogado de cabelo bem branco, dos seus 60 e poucos anos, me parece que esse tem mercado, né? Eu até chequei antes da gente vir conversar, eu tenho 2 pessoas na família muito próximas que são do ramo do direito. Eles falam, pô, o desembargador vira desembargador porque é velho. Mas me parece que também é um pouco de exceção. Eu estou pegando um caso aqui do direito que é um pouco a exceção, né? A regra não parece ser essa. Então eu queria entender como é que os RHs classificam isso e se tem diferença de profissão para profissão. É um assunto que a gente vai, assim, pode aprofundar por horas, né, nesse tema específico, viu, Politi? Porque o que o RH ele tem o papel de fazer é, pelo menos, fazer uma definição de cargos e salários, né? E quando a gente vai para o cargo, dentro do cargo, você precisa entender, de acordo com aquelas responsabilidades e habilidades técnicas, né? Quanto tempo de experiência aquela pessoa minimamente precisa ter naquele cargo, né? Para que ele possa ser rotulado, entre aspas, como um júnior, um pleno ou um sênior, independente se ele é um analista, se ele é um coordenador, um gerente ou um diretor, enfim. Então, a nomenclatura em si, ela acaba sendo meio que um estereótipo, né? Para justamente justificar uma ação e um comportamento daquela pessoa assumindo aquela cadeira, né? E não quer dizer que o analista sênior ele precisa ter uma faixa etária pré-estipulada. O mercado que rotulou isso, o mercado que acabou estipulando que aquele profissional com aquela X idade, né, como mesmo você bem colocou, precisa e tem habilidades para ocupar aquela cadeira, né? Por que um desembargador ele não pode ter menos do que 60 anos, né? Ou dentro do mercado, por exemplo, de relacionamento de private banking, que a gente vê muito, né? Que é aquele executivo que se relaciona com investidores e clientes com alto poder aquisitivo, né? Não necessariamente que ele precisa ser a pessoa mais experiente de cabelo branco e que tenha muita experiência de mercado e que possa trazer e agregar naquela relação com aquele cliente muitas informações de mercado, que vai fazer com que aquele cliente tome uma decisão confiável de investir aquele dinheiro com aquele profissional. Ele pode ser uma pessoa que não tenha necessariamente cabelo branco e pode ser uma pessoa extremamente bem relacionada, com uma ótima formação acadêmica e que tem muita profundidade de informação do que ele está falando, né? Então, eu acho que, assim, são os rótulos que o mercado acaba colocando, né? Eu mesmo, né, até no embalo da Paty aí, quando eu entrei na Robert, hoje eu tenho 42, eu tinha de 26 para 27 anos, e eu ia fazer reuniões, né, com grandes executivos, presidentes de empresas, eles olhavam para mim e eles falavam, não, a primeira pergunta era, quantos anos você tem? Quanto tempo que você está na Robert? Nossa, mas você tem cara para ser minha filha. E aí, o que mais me movimentava quem sabe mais falar de mercado e mais falar de Robert, mais falar sobre contratação naquele segmento e trazer experiências de outras contratações anteriores que eu realizei, sou eu. Então, não importa se eu tenho 25, 26, 27, 30 ou 40. O que acontece ao longo desses anos é que eu fui ganhando uma bagagem, né? Então, hoje, a maneira como eu me posiciono, como eu me coloco e com as informações que eu trago, essa pergunta já não passa mais pela cabeça de um executivo que eu converso. Mas lá atrás, sim. E o que faz com que o profissional ele se sinta pior ou melhor, numa interação como essa, é o quanto que ele tem de segurança
no que ele traz para aquela relação, e não efetivamente a idade dele. Então, vamos pensar na sua experiência pregressa, na sua bagagem, o que você traz de vida, né? E não necessariamente que você tenha menos ou mais história para contar de acordo com a sua idade. Eu acho que o que você está falando, Ana, tem um pouco a ver com uma coisa que eu costumo falar muito nas minhas palestras, que a gente precisa tirar duas coisas, né? A gente precisa derrubar dois mitos aí. O primeiro é de que envelhecer significa amadurecer necessariamente, né? Não, você não precisa, você muitas vezes envelhece e não amadurece, e você muitas vezes amadurece antes de envelhecer, até por coisas que você vive na vida, como você busca, as buscas que você tem, né? O que você coloca dentro da sua idade é algo muito particular, né? Tem a ver com a sua trajetória de vida, as pessoas com quem você convive, os interesses que você tem. Da mesma forma, envelhecer não é necessariamente se desatualizar. Então, acho que são duas coisas que a gente precisa tirar e entender que eu até acho que, para algumas coisas, a experiência de vida, tempo mesmo, tempo vivido, não se compara, né? Tem algumas coisas raras que o tempo vivido, só o tempo vivido vai nos trazer. Eu posso dizer sobre mim que eu tive muitas perdas muito cedo, acho que eu amadureci muito cedo, eu sou a filha mais nova, muito engraçado isso da minha parte, porque eu sempre fui a filha mais nova, e hoje eu estou trabalhando com longevidade, muito falo de longevidade, e me sinto muito mais velha em relação a outras pessoas, é engraçado, porque eu não me vejo mais velha, porque eu sempre fui a mais nova, então olha como é que essa coisa da percepção é interessante, né? Eu tive muitas perdas, então acho que eu amadureci muito cedo, vivi coisas cedo demais, né? E outras tarde demais. Então, para algumas coisas, eu acho que a gente precisa, de fato, do tempo de vida, mas para outras, não, né? Então, acho que a gente precisa... tem um dado interessante que eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando. Dentro da população hoje, eu acho que acho que 18% da população mundial, isso é uma pesquisa que foi feita, acho que em 2016, por uma publicitária chamada Dina Pell. A Dina Pell cunhou esse termo chamado os perennials, né, a geração perennials, e ela se inspirou nas plantas de ciclo de vida maior, né? E é uma brincadeira com millennials. Os perennials, na verdade, eles não são uma idade específica, eles são um grupo de pessoas que se relacionam ou que têm atitudes semelhantes, né, similares ali, que estão reunidos baseados nos interesses. Será que não deveria ser esse o nosso balizador? Quando a gente pega um algoritmo de Instagram, que é uma coisa um pouco cruel, ele está separando as pessoas por interesses, muito mais do que por idade, né? Então, a gente pode fazer essa... Na verdade, a gente não deveria separar nada, mas se a gente precisar catalogar, que é sempre necessário, por que não catalogar, classificar por outros meios? Porque o que eu vejo muito é que, às vezes, um CEO que tem 70 anos e que está ali no lugar certo dele, acha que uma pessoa de 50 já é velha. Então, ele tem que olhar para o etarismo que está dentro dele, porque ele tem que olhar para ele e falar assim, mas espera aí, eu estou aqui, eu tenho 70, né? Então, a gente está ainda muito no começo dessa matéria, mas acho maravilhoso que a gente já, nessa conversa aqui, a gente já consiga aprender tanto uns com os outros só pelo que a gente está falando, né? Eu acho um ponto interessante que você trouxe, Cris, principalmente na questão desses vieses que a gente tem, né? A gente tem esses estereótipos, né? E você acaba trazendo isso fica na gente, né? Então, da pessoa mais velha, que o envelhecer dói, o envelhecer é mais perto da morte, o envelhecer te adoece, te deixa com problemas e tal. E não é isso, assim, não é só isso, né? Tem os problemas? Tem os problemas, como em qualquer idade você vai ter, né? Agora, se a gente tem que tirar esses estereótipos de que o velho é menos produtivo, que o velho é mais lento, que não vai agregar muita coisa, que é menos criativo, né? A gente tem que mostrar que todas as pessoas vão envelhecer, ou pelo menos é isso que a gente quer que aconteça, né? Então, é um preconceito que ele tem que ser tratado e tirado para que a gente consiga realmente falar mais de diversidade, falar mais de inclusão, e para que a gente consiga realmente trabalhar num contexto de multigeracionalidade, né? Ter todas as gerações juntas, né? Sim.
quando você fala, Paty, sobre essa questão do envelhecer, né? Porque a gente olha muito o envelhecer a partir do ponto de vista da decadência. E esse é o grande problema. Mas a gente precisa admitir que, querendo ou não, como diz o Antônio Prato uma vez falou uma coisa, cronista que eu amo, né? Ele falou uma coisa maravilhosa, que a velhice é uma surra que a gente vai perder no final, né? Isso é um fato, gente. Precisamos encarar isso. Caminhamos para a morte, e não para ficar mais jovens, né? Então, talvez por isso eu vou chamar a atenção aqui, por que é tão grave o etarismo quando é do jovem em relação ao velho? Porque o velho, ele está caminhando para o fim dele. Então, você pode estar perdendo um grande talento que pode dar muito para a sua empresa, para você, para essa troca, e por causa da idade dele. Ele está caminhando para ficar cada vez mais velho, cada vez mais isolado, muitas vezes, quando o mercado diz não para ele. O jovem, ele ainda tem são as duas dimensões do ainda, né? Tem o ainda não e tem o ainda sim, né? Então, a gente tem que pegar esse ainda, esse mas, e a gente tem que adequar eles e entender, porque o jovem, querendo ou não, ele pode chegar lá, ele terá tempo. Eu lembro de uma vez que eu pedi um estágio, eu estava como estagiária numa das primeiras agências de publicidade onde eu trabalhei como redatora publicitária, e eu fui conversar com o dono para falar, se ele te perguntar se ele tinha planos para mim. Eu não tinha feito nada de brilhante ainda, mas estava ali todo dia. E ele falou assim, você acha que eu vou te contratar pelos seus belos olhos? E eu fiquei com tanta raiva dele, foi muito engraçado. Depois disso, eu tive uma ideia e fiz um portfólio, que eu tinha muito pouca coisa no meu portfólio, poucas peças publicitárias. E aí eu lembro que a última peça do portfólio era assim, por que você deve me contratar? Era um anúncio meu, né? E aí tinha uma frase assim, porque eu sou divertida, porque não sei o quê, pelos meus belos olhos castanhos, ainda fiz uma brincadeira com ele, subliminar, e por tudo que eu ainda não fiz, né? Estava lá no meu portfólio o meu anúncio de mim mesmo. Então, acho que o jovem, ele ainda tem esse benefício da dúvida aí, porque, tipo, cara, você passa aqui daqui a 6 meses, passa aqui daqui a 5 anos, você ainda tem essa chance, né? Agora, o mais velho, ele pode estar sendo descartado num momento muito chave da vida dele, e a gente precisa olhar, ir lá na neurociência e entender que o nosso cérebro está em constante desenvolvimento. Quando a gente tem filho, tem uma neuroplasticidade que faz com que desenvolva uma área de empatia maior. Então, as experiências que a gente vai vivendo na vida vão nos moldando para coisas bastante interessantes. Não se pode desprezar isso, né? Ô, Cris, deixa eu me basear aqui nos 2 mitos que você trouxe aqui. Eu queria até trazer a conversa para um outro ângulo, né? Que é o ângulo das pessoas, né, que sofrem com etarismo, as pessoas mais velhas, mais experientes. Você falou do mito 1, né? Que envelhecer não significa necessariamente amadurecer. Quer dizer, o mito é que envelhecer é amadurecer, né? Eu adoro uma história da Fórmula 1, eu sou meio alucinado por Fórmula 1, mas o próprio Galvão Bueno, pegar figuras fáceis que todo mundo conhece, disse que ele é 10 anos mais velho do que era o Senna, né? E no começo da carreira, ele conhecia o Senna desde moleque, e ele dava conselho para o Senna, né? Aí o Senna apanhou tanto para conseguir crescer, é dura uma carreira, né? Que no final era o Senna que dava conselho para o Galvão, né? No começo era o Galvão que dava conselho, no final era o Senna 10 anos mais novo que dava conselho para ele. E o mito 2 é que envelhecer não é desatualizar, né? Não é você ficar para trás. Esse é o ponto para mim. Parece que o conceito pré-concebido, né, de onde vem preconceito, é aquele, assim, as pessoas olham para uma pessoa mais velha que entra na empresa e falam assim, pô, esse cara vai chegar aqui com ideia ultrapassada, não vai saber ligar o Windows, sabe? Vai se embananar na hora de mandar um e-mail, vai perguntar onde é que está o fax. Estou exagerando um pouco aqui, mas é isso, é como a Paty trouxe, o cara é lento, ele é decadente, como você trouxe. Isso contrasta com o que eu tenho visto, eu pessoalmente tenho visto, né? Eu tenho visto, por exemplo, um evento da minha área de marketing nos Estados Unidos, que fala muito de tecnologia, é todo mundo ali, sei lá, eu que tenho 46, sou da geração mais nova lá, né? Então você vê muita gente mais velha, gente que trabalhou na era pré-tecnologia e hoje lida bem com tecnologia. Cada vez mais você vê as pessoas mais velhas lidando bem, porque os computadores, os celulares também são feitos para quem não é técnico, né? Não importa a idade que você tem. Então esse mito vai chegar um dinossauro aqui, quando você vai observar, parece que não é bem assim. Mas o preconceito está lá. Então, dê essa volta toda para fazer a seguinte pergunta. Se eu tenho 60 anos ou mais, né, 13% da população brasileira hoje tem mais de 60 anos, né?
Então vai chegar a 57 milhões esse número, segundo o IBGE, daqui a 8 anos, né? Se eu tenho toda essa faixa, o que eu faço para comunicar para as empresas que eu não sou o dinossauro como rotularam? O que eu faço para dizer assim, olha, isso está na tua cabeça, essa minha lentidão está na tua cabeça, na hora do vamos ver, eu não sou essa pessoa lenta. Como que eu me preparo para ficar velho no mercado? Tem algumas hipóteses, mas antes de falar das hipóteses, eu adoro essa pergunta, porque eu acho que a gente vai chegando mais perto do ponto mesmo que importa, né? Que faz a gente cair uma ficha, por sinal, que é um termo só de quem não é nativo digital, né? Sim. E quem usou orelhão, né? Exatamente. Eu sou extremamente grata por ter visto a internet surgir. Eu sou extremamente grata por ser uma pessoa que é do caderninho e que também tem um iPhone. Então, eu acho que essa é uma vantagem muito interessante. Não sei se é uma vantagem, porque a gente não está falando de uma competição, mas é necessário olhar para isso. Será que se modernizar é nascer no digital e só saber usar o digital? Eu lembro quando a gente tinha medo do bug do milênio, né? A gente tem medo de ficar sem internet, etc. e tal. Então, quando eu vejo meu filho de 15 anos, que ele praticamente... eu insisti muito com ele fala, mãe, a minha professora elogiou o meu caderno, mas ele detesta escrever, ele só gosta do digital. Eu fico com pena, porque eu acho que existem até pesquisas mostrando que quando você anota, o seu cérebro trabalha de uma maneira diferente. Então, pensa bem nessa geração, que é a minha geração, tem 52 anos. Eu vi surgir a internet, eu acompanhei, muitas vezes eu não entendo o que está acontecendo. Por exemplo, o Instagram, eu sou uma produtora de conteúdo, o Instagram lança uma novidade, eu não sei, de repente eu estou correndo atrás e já sei, daí uma semana eu já sei, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso, olhar para a bagagem, para a experiência grande, né? Aí eu não estou falando do que eu posso fazer para mostrar, mas se eu fosse ser contratada hoje eu sou empreendedora, eu faria o possível para falar sobre isso com o meu empregador, falar assim, olha, quando eu comecei na carreira, eu comecei com máquinas de datilografia, que se hoje uma criança olha, ela pergunta, o que é isso? É uma máquina de datilografia, você põe aqui e você digita, nossa, que legal, né? Tem uma historinha de um menino falando, que legal, já sai impresso. Olha como é que é uma questão de ponto de vista. Ele olhou e achou super moderno, né? Então, eu diria isso. Olha quantas experiências eu tenho, diferentes, e o quanto essas experiências vão me tornar mais empática, mais criativa, mais capaz de me atualizar, porque talvez a gente precise entender que ser moderno não é só estar no presente, é também conhecer a história que me trouxe até aqui. Eu falo isso muito para as empresas que adoram falar assim, banco tal, há 60 anos com você, né? Essa tradição desse banco também pode ser o grande motivo dele ser moderno, exatamente porque ele está há muito tempo ali, ele está acompanhando tanta coisa que ele é capaz de pegar um pouco daquele ano ali, um pouco do que ele aprendeu, essa bagagem toda faz com que ele seja moderno. Então, se eu fosse ser empregada, se eu fosse me candidatar a um cargo, eu ia usar o meu poder de retórica para construir um discurso e mostrar isso para as pessoas, né? Mostrar para quem vai me contratar. Para cada área é diferente, mas primeiro a gente precisa entender que esse é um ativo que nós temos, não é um ativo que eu preciso fingir que eu tenho. Eu preciso acreditar nesse ativo. E isso faz muita diferença. Então, talvez o primeiro passo seja eu desconstruir esse preconceito que eu tenho comigo mesma. Eu vou me empregar aos 60 anos. Nossa, mas será? Confia no seu taco, que eu acho que isso pode... Mas é claro que o outro lado também tem que estar preparado, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista da Fran Winandi, que é uma pessoa muito legal para vocês trazerem também, que ela trabalha com diversidade etária nas empresas. O que ela falou é o seguinte, que não adianta só a gente preparar os possíveis contratados e abrir a cabeça das empresas para contratar. A gente precisa fazer um trabalho que é muito maior dentro das empresas, né? Porque o etarismo, ele está arraigado na empresa inteira, muitas vezes. Então, às vezes, você contrata uma pessoa de 60 a mais, ou você mantém uma pessoa de 50 a mais, mas está todo mundo olhando para aquela pessoa ali e apenas tolerando ela, quando, na verdade, ninguém está aberto para ela, entende? Eu acho que é uma coisa muito mais de todas as vias. Eu acho que isso traz um tema que é muito importante, porque a gente sempre... vamos falar de etarismo, mas o que a gente tem que fazer, né? Na prática, como é que a gente coloca esse assunto na mesa? E você trouxe um tema muito legal, que é
As empresas não podem estar olhando, né, para o colaborador, as empresas já começam, você trouxe isso no início, a Ana falou que tem coisas que já estão mudando, né? Tá, eu quero trazer um profissional mais experiente, mas como é que ele vai entrar e se sentir incluído se essa cultura na empresa não for, eu vou usar a tolerância de novo, né? Tolerante com esse profissional, né? Então, por isso que eu falo que tem que acontecer de dentro realmente para fora, né? De dentro para fora, de cima para baixo, porque as pessoas têm que ter esse pensamento, têm que ter esse entendimento, têm que trazer o etarismo para dentro de casa, para que isso não seja mais o etarismo não, o combate falado. ao etarismo, né? O combate ao etarismo, o combate ao etarismo para dentro de casa, para que isso não seja mais algo que tenha que ser discutido. Não é isso, a gente sempre fala, né? O preconceito ele tem que ser dito para que depois você não precise mais falar sobre ele. Exato. Pois é, e uma coisa que eu fico pensando aqui é se tem o etarismo para os dois lados. Mas, assim, uma vez eu vi um evento da Abril, eu acho, que foi em São Paulo, e um garoto, bem no começo das redes sociais, assim, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, já não era tão começo, mas a gente estava começando, as empresas estavam começando a viver muito em função das redes sociais. Um garoto levantou, assim, claro, super preparado, e falou, a nossa geração, tipo, eu nunca sei direito qual é a letra dessa geração, mas Até ali uma dessas. Mas ele era uma pessoa dos seus 20 e pouquinhos anos, 22, 23, e um pouco arrogante, né? Ele falou assim, nossa geração é tipo mais esperta, mais avançada, tal. Tá bom, pô, todo mundo passou, acho que por isso nessa idade, de ter esses Já estou aqui desejando vida longa para ele. Exato. Mas a resposta, Ana, Paty, Cris, foi maravilhosa. Não? A outra pessoa falou, olha, a pessoa que estava no palco, no debate, ele falou, olha, realmente, a geração de vocês é fantástica e tal, mas não esqueça que tudo que vocês estão usando de tecnologia foi criado por pessoas da minha geração, né? Então, o Facebook foi criado pelo Mark Zuckerberg, que hoje tem 38 anos. O Google, que vocês usam tanto, foi criado, né, pelo Larry Page e Sergey Brin. Hoje os dois têm 49, 50 anos. Né? A Amazon, que revolucionou o mundo, foi criada pelo Jeff Bezos, que tem 58 anos. Né? O Steve Jobs não era nada novo, né? O Elon Musk tem 51. Quer dizer, vocês são, na verdade, os usuários disso, né? Então, vocês não são os criadores, né? Isso tem a ver com uma coisa que eu adoro, um conceito que foi o Christian Dunker, que é um psicanalista incrível, né? Ele falou, acho que ele é psiquiatra também. E aí eu passei a usar esse termo, né? Existe um termo que é o ageless, né? Aquela coisa de falar, é sem idade. Gente, eu prefiro falar que eu sou ageful, porque eu tenho minha menina de 12, minha menina de 18, e se eu olhar para mim, para minha história, né? Eu mudei de nome aos 51 anos, eu resolvi mudar de nome. Ou seja, aí eu acho que a gente chega num ponto que é o seguinte: qual mindset você conseguiu? Detesto esse termo, a gente fala muito em inglês, mas né, mindset significa, como que a gente poderia traduzir? Como que é o seu estado de mente, né? Como que é o seu, como está ajustada a sua mente, né? Mais ou menos isso. Mentalidade, talvez? Mentalidade, mas eu acho que a mentalidade, às vezes, é pouco para traduzir mindset. Sim. Sabe, assim, o que eu conquistei? Qual foi o mindset que eu construí ao longo do tempo, né? Eu acho que está muito aí, porque outro dia mesmo, fazendo uma palestra, tem uma tela que fala de cada geração, o que cada geração viveu. Então, a geração Baby Boomer, depois a X, a Y, a Z. Só que a Baby Boomer que está aqui até hoje viveu tudo que o Baby Boomer viveu, mas também tudo que a X, a Y e a Z, ou seja, todos os acontecimentos importantes que foram ali citados para cada geração também foram vividos pelo Baby Boomer que está aqui até hoje. Então, cara, ele tem muito repertório e por isso ele pode ser, às vezes, mais jovem. Eu acho que eu sou muito mais bem-humorada, muito mais interessante e conto piadas muito melhores hoje. Então, hoje eu tenho uma frase que diz, quando eu era mais nova, eu era muito mais velha, né? Porque eu era ranzinza e tudo mais. Então, a gente pode adquirir muita coisa com o tempo. Depende do nosso mindset.
Eu queria aproveitar, eu queria fazer uma pergunta, Politi, na verdade. Eu queria perguntar até para a Ana, que ela falou sobre das mudanças, o quanto que as empresas têm visto isso. Mas você ainda vê no seu dia a dia empresas que chegam para você e falam: ah, então, eu quero que você me traga uma pessoa com a idade de X até e coloque o teto. Isso ainda existe? E qual que é a posição? Você, como uma consultora e tal, que tipo de resposta? Eu estou perguntando isso para as pessoas que estiverem ouvindo a gente. Como é que a gente pode lidar com quando alguém chega com esse preconceito, seja no momento de contratação, seja na hora de falar de alguém e tal? Como é que lida com isso? Paty, existe, é óbvio, né? A gente está numa evolução, né? Numa curva aí de desenvolvimento com relação a esse e diversos outros assuntos que envolvem, né? Diversidade e inclusão, né? E eu tenho uma história para contar que é engraçada, né? Tem um cliente e ele, no briefing, ele falou: olha, a gente precisa desse profissional com essas habilidades técnicas, com esses pontos comportamentais aqui. E um parênteses, a gente não pergunta, né? Faixa etária, o que é bom, o que não é, homem, mulher, porque a gente entende que o profissional, independente da raça, cor, sexo, ele tem, se tiver as habilidades técnicas e comportamentais que o cliente precisa, ele é o bom candidato, né? E ele me falou, eu não quero tão jovem, então precisa que o candidato tenha a partir de 30 anos, porque os de 20, 25, eles têm muito pouca experiência, então aí já criou uma barreira aí, né? E até no máximo 40, 45, porque acima disso ele não vai ter acompanhado a inovação digital que a gente precisa. E aí outra barreira, né? Bom, eu deixei ele contar todos os requisitos da vaga, né? E aí eu fiz uma pausa, eu falei, me tira só uma dúvida, senhor cliente. Eu tenho um candidato aqui que eu conheci, ele trabalhou na empresa X, ele se formou no curso Y, ele tem as habilidades A, B, C e D, ele tem as competências 1, 2 e 3, enfim, ele está com uma pretensão salarial entre X e Y, e ele acabou de se desligar da empresa atual, porque ele está buscando um novo desafio pessoal, e eu acho que ele caberia muito bem dentro da sua empresa, até porque eu acho que os valores estão alinhados, né? O que você acha? Ele, não, perfeito, esse candidato é o candidato que eu busco, que eu preciso, porque a empresa que ele está, e a história pregressa dele, de experiências anteriores são excelentes, é isso que eu preciso. Eu falei, legal, como está a sua agenda hoje para conhecer esse candidato? Ah, minha agenda hoje tal hora. Na mesma hora eu liguei para o candidato, na frente dele, e falei, olha, tem uma oportunidade, assim, contei, e meu cliente quer te conhecer hoje, como que você está de agenda? Ah, eu topo. Presencial ou online, cliente? Ah, não, presencial, vai ser perfeito. Você pode presencial, candidato? Posso. E aí, marquei. Não falei. Faixa etária, não falei nada. E era um candidato 100% dentro dos quesitos diversidade e inclusão. Negro, com 58 anos. Assim, eu arrisquei, gente, mas eu não contei nada. E eu falei para o cliente, assim, eu não vou te dar nenhum spoiler do candidato, né? E eu vou te ligar depois da sua entrevista. E aí a gente conversa, né? Mas o nome dele é X e vocês vão se encontrar, né? Então eu já te dei um briefing do que é. E aí eles se encontraram, né? Não foi o candidato contratado, tá? Mas ele ficou entre os finalistas. Mas para dizer que a gente precisa ter um jogo de cintura, né? Junto com os clientes, justamente porque, nesse caso, se eu fosse pegar o currículo do candidato, mandar para o cliente ele não ia querer entrevistar, porque ia estar lá meio que a faixa etária, ou de repente o ano de formação, e aí o cliente ia ver que de repente não estava dentro daquele target que ele estava buscando, né? E aí no call com o cliente, né, de
de feedback da entrevista, o cliente falou, nossa, eu fui positivamente surpreendido, né, porque a gente falou um pouco dessa questão de idade e tudo mais, e você quebrou uma barreira que eu tinha, né? Então, assim, os outros candidatos que a gente levou para complementar, né, o pool de candidatos entrevistados, a gente excluiu todo o preconceito de idade. Então, a gente tinha candidatos de 58, de 40, de 28, e no final das contas ele contratou um de 47, né? Mas para dizer que assim o jogo de cintura ele precisa existir. É claro, a gente ainda tem pessoas muito engessadas e pouco flexíveis. A gente tem, mas felizmente é a minoria, né? E para essa minoria, mesmo que com todo o jogo de cintura, expertise, tato, cuidado, que a gente, né, traga, né, informações de mercado. Olha, hoje o mercado já não vê mais assim, né? A gente tem muito bons candidatos que, independente do sexo, da idade, né, eles podem se encaixar dentro do requisito técnico que você está procurando, cliente. Então, eu gostaria de sugerir que a gente abrisse o leque e que eu pudesse fazer a minha busca de uma maneira extremamente ampla, sem usar esses pontos aqui que você está meio que fechando a busca e me limitando. Ô, Ana, deixa eu aproveitar e te perguntar, então, esse caso de etarismo que você trouxe, ele é, acho que é clássico, vamos dizer assim, né? Ele é mais ou menos esperado quando a gente fala de etarismo, que é você excluir a pessoa mais velha. O outro lado acontece também, do tipo, pô, o cara tem uma baita formação, tem a experiência condizente com a idade dele, sei lá, um garoto de 22 anos, uma menina de 23, tem a experiência condizente, tem a formação condizente, mas não consegue a vaga por falta de idade. Quando a gente fala de etarismo, a gente está falando necessariamente do mais velho ou se aplica para o mais novo também? Os dois, com certeza, Politi. Se aplica ao mais novo também. Porque o mais novo, não necessariamente que ele acabou de sair da faculdade, que ele só pode estar habilitado a um cargo de estagiário ou trainee. Não, ele pode ser contratado como um analista E júnior, analista acontece. pleno. Acontece Acontece também, o caso os de dois perder a lados. boa oportunidade porque, putz, olha, tô vendo o currículo aqui, tô vendo o LinkedIn, pô, tá legal, essa pessoa aqui estaria, mas, pô, como vou arriscar com 22 anos botar esse cara aqui com uma função que espera uma pessoa de 35? Acontece na tua experiência isso? Acontece. E aí a minha resposta cliente, quando você me contrata e você busca o trabalho profissional e dedicado e de expertise da Robert, é justamente porque você não quer uma análise de papel. Você está buscando a minha análise técnica sobre o candidato, sobre o contexto que você está me colocando da empresa. Então, a gente brinca com o cliente, né, que é um termo em inglês que a gente usa, eu não sou o CV sender. Eu não sou a pessoa que só manda o currículo. Eu sou a pessoa que faz um trabalho muito grande por trás. Você não é só recrutadora, você faz uma curadoria, né? Exato, Isso é legal. exato. Então, para eu chegar num pool de candidatos, para apresentar 6 candidatos para o meu cliente, o trabalho que eu faço é de 6 a 10 vezes maior atrás, né, em termos de pessoas que eu tenho que abordar, para poder aprovar de 5 a 6 nomes para o meu cliente, né? Então, quando a gente percebe, né, que tem esse tipo de falta de flexibilidade, né, a gente tenta mostrar por A mais B que não é análise do currículo por si, né, mas é a conversa que eu tive por mais de uma hora com aquele candidato, aquela experiência que ele traz, aquela bagagem que ele me trouxe, aquele histórico que ele me contou, aquele business case que ele teve sucesso. Então, eu dou insumos para o cliente entender que aquele pedaço de papel não é aquilo que ele está procurando, mas o que ele está procurando é aquela pessoa que eu entrevistei, não ele. Então, assim, entrevista, porque se eu estiver errada, aí a gente se alinha. Mas eu tenho certeza que vai ser um investimento de tempo bom e positivo para você, senhor cliente. E normalmente funciona. Eu acho que essa é a mensagem central. Olha, eu ficaria mais 2 horas conversando aqui com vocês, tá muito bom.
Aliás, vou aqui já armar com a Paty, com o Lucas, para a gente voltar ao assunto em algum momento. É claro que a agenda de temas aqui do podcast é muito ampla, né? Mas seria legal em algum momento a gente aprofundar mais, porque fiquei com a sensação de que tinha mais coisa a ser dita aqui, mas o podcast respeita aí um certo limite. Então, deixa eu começar me despedindo, e fazendo a pergunta que eu prometi que eu ia fazer, Cris. Cris Guerra, Cris Paz. Por que de Cris Guerra para Cris Paz, hein, Cris? Então, Guerra é o nome do meu pai, adoro, eu naturalmente me tornei Cris Guerra, né? Meu filho, por exemplo, o Guerra é o primeiro nome dele, ele tem vários outros nomes depois, e ele naturalmente é o Fran Guerra. Guerra é um nome muito magnético, né? Ele é um nome forte e tal. Então, sempre fui considerada Cris Guerra, e quando eu me tornei uma figura de redes sociais, né, assim, aproveitei os 15 minutos de fama que o Andy Warhol falou que todo mundo ia ter um dia, né, e acabei indo para as redes sociais, porque eu era publicitária, trabalhava em agência, criando campanhas como redatora publicitária, depois como diretora de criação durante muito tempo. Nas redes eu acabei conhecida como Cris Guerra, e fiquei Cris Guerra, um nome ótimo, Guerra, né. Só que depois, como eu tenho uma história de perdas um pouco, eu perdi minha mãe muito cedo, depois meu pai logo depois, poucos anos depois, aí me casei, tive 2 abortos espontâneos, e aí me separei, aí comecei a namorar o pai do meu filho, e eu fiquei grávida, quando eu fiquei grávida, quando eu estava grávida, o pai do meu filho faleceu, eu tinha 7 meses de gravidez. Então, assim, eu tenho uma história de perdas, e é isso que também me levou para as redes um pouco, contando as minhas histórias e tal. E hoje, o que eu falo muito sobre envelhecimento, porque eu estou com 52 anos, eu sempre contei minhas experiências. Mas eu estava muito acostumada a ser chamada de guerreira. E aí eu falei que eu ia mudar meu nome para Cris Cansada de Guerra, porque eu não queria mais guerrear, né? E aí eu fui fazer numerologia também. Tinha muito tempo que eu queria fazer numerologia e não fazia, mas um dia uma numeróloga comprou um livro meu, ficamos amigas, e aí eu falei, pronto, agora a numeróloga veio até mim, então está na hora de eu fazer. E fiz a numerologia cabalística, e me foi fortemente recomendado que eu passasse a usar outro nome, o meu nome do meio, que era o Souza, e ela até sugeriu com um acento, fez uma harmonização de nome, né, que eles chamam, para que eu me mudasse para Cris Souza. Falei, vai rolar, não vai rolar de jeito nenhum. E meu namorado falou, por que você não muda para Cris Paz? Eu ri da cara dele, discordei dele, que é uma coisa que eu faço muito, 5 minutos depois, eu falei, esse negócio é bom. E aí a minha numeróloga comprou a ideia, ficou apaixonada, e fez todas as contas, tirando lá uns bloqueios importantes que tinham ali, e sugeriu essa crase, né, que é quase que um acento grave, que eu costumo brincar, que é uma reverência ao caminho que me trouxe até aqui. E aí eu mudei de Cris Guerra para Cris Paz, porque eu acho que o Guerra para Paz, ele conta uma história, ele fala de uma trajetória positiva. E as pessoas me perguntam, mas você não é louca? Porque você vai perder todo esse ranqueamento do Google? E eu falo, engraçado que eu me vi pensando assim, gente, eu já me tiraram o chão algumas vezes. Não é por isso que eu vou desistir. Na verdade, eu tenho um legado que não é só o meu nome que construiu, né? E se você for no Google hoje, Cris Paz, abre aspas, Cris Paz com crase, fecha aspas, já tem uma quantidade bem boa de intercorrências ali, de ocorrências ali, né? Então, estou muito feliz, que eu acho que é para suavizar mesmo a minha trajetória. Eu entro em guerra quando for necessário, mas eu estou optando pela paz. Então, eu fico brincando que o meu objetivo agora é ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Acho que paz é uma energia muito legal para a gente levar adiante, Sim. E eu acredito muito nessa energia e na intenção que a gente coloca no nome. Mas é importante dizer, amo o meu Guerra. Sempre serei essa pessoa que chegou até aqui como Cris Guerra e ele continua no meu nome. Olha, vou consultar o numerólogo, porque lembra política, e em alguns países chama polícia. Também. Eu acho que eu vou fazer algum caminho. Se aparecer em algum podcast aqui com outro sobrenome, a culpa é tua, viu, Cris? Pode deixar. Muito obrigado aí pelo papo, uma delícia conversar com você. Uma delícia também, foi uma delícia esse papo aqui, gente. Achei muito estranho, porque eu ficaria mais 1 hora conversando. Eu também. Ô, Paty, quero te agradecer também. A Patrícia Alves, como eu falei no começo, é uma das responsáveis pelo projeto podcast. Depois de 1 ano, decidiu dar as caras aqui. Venha mais vezes, Paty. Obrigado, viu?
Nossa, eu que agradeço, gostei demais. E eu queria só deixar aqui um recadinho final, né, já que a gente está falando desse tema tão importante, para que as pessoas prestem atenção nisso, prestem atenção até nas próprias atitudes, nas próprias falas, as coisas que a gente fala, mas é normal, eu sempre disse isso. De repente, nem tudo que eu sempre disse isso está correto, né? Então, só para parar para pensar. E para as pessoas que estão agora se sentindo mais velhas, se sentindo deixadas de lado, gente, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de transformar e a gente nunca está velho para isso, né? E obrigada. Ana, quero te agradecer também. Obrigado por participar hoje aqui com a gente, enriquecer com a sua experiência. Obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço, imagina, foi excelente, muito bom a troca que a gente conseguiu ter aqui e a genuinidade, né, que permeia aí as relações, eu acho que é o mais importante, né? A Ana de ontem não é a mesma de hoje e não vai ser a mesma de amanhã, né? Então, um recado aí para todo mundo permitir essa evolução aí, esse crescimento ao longo dos anos. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco foi hoje a Cris Paz, autora e escritora, e também a Patrícia Alves e a Ana Carla Guimarães, ambas aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?